Agora, é Fluminense e Atlético Mineiro, hein, gente? Fluminense conseguiu o gol aos 42 minutos do segundo tempo, tá? Foi o gol do Lima, cruzamento do Queno. O Fluminense não fez uma grande partida. Foi uma partida até igual. O Atlético Mineiro também teve uma chance claríssima com o Paulinho, que teve uma cabeçada ali que parecia impedido, não estava, e falhou na finalização. Agora, é um bom resultado para o jogo de volta. Galera, lembrando, hein? Um Fluminense que começou desacreditado no ano passado e foi campeão da Libertadores. Pode chegar na semifinal já nesse ano, hein? Já está aí com a vantagem contra o Atlético Mineiro. Imagina que campanha do Fluminense, campeão num ano e já na semifinal no ano seguinte, é surpreendente, né, Pedrinho? O Fluminense, a gente tem que destacar ainda do jogo de hoje, Pilhado, que o Thiago Silva saiu, né, sentindo dores e preocupa até para o jogo da volta. Eu acho até que essa virada do Fluminense no ano passa um pouco pela chegada do Thiago Silva, jogador importantíssimo para o sistema defensivo e também aquele jogador experiente, né, que quando tem a oportunidade, era assim, quando jogava na Europa, também fazia os seus gols ali, ajudava, e ele, né, tem muito amor, dedicação ao Fluminense, fica essa preocupação do lado do tricolor das Laranjeiras. O Atlético Mineiro, eu confesso que para essa temporada eu esperava muito mais do Atlético Mineiro. Vi que rolou uma briga do Hulk com o Scarpa, sei lá, desde o começo do ano a gente fica esperando esse Atlético Mineiro engrenar, agora vai e não vai. E o Fluminense, que assim, acho que até conseguiu dar uma volta por cima nas competições que disputa, no Brasileiro voltou a somar pontos, saiu da zona do rebaixamento, mas hoje, é claro que está com um jogo a menos, mas está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Agora tem essa preocupação com o Thiago Silva, conquista uma vitória importante, que aí pode, de alguma forma, dar essa tranquilidade para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, um resultado muito expressivo do Fluminense jogando lá no Maracanã. É um bom resultado, né, Bruno? Porque vale a gente lembrar que o Atlético Mineiro também não tá essa maravilha toda esse ano. O Atlético no Brasileiro ficou devendo muito, mas vai avançando aí nas competições de mata-mata. Passou pelo São Paulo na Copa do Brasil, de novo, nada demais. 2 jogos ruins, mas o Atlético Mineiro aí sendo justo. O Atlético Mineiro em casa foi melhor que o São Paulo em casa. O Atlético Mineiro em casa teve chances de marcar gols, teve mais chances de marcar gols, porque o Lucas Moura teve uma claríssima no primeiro e o Atlético teve ali 2, 3 chances para fazer. Mas não fez partidas maravilhosas contra o São Paulo. Ou seja, é um Fluminense que sai com a vantagem contra um Atlético que faz uma temporada com qualidade de jogo, tá? Porque vai que o Atlético ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. Aí não dá para dizer que foi um ano ruim. Mas a qualidade de jogo do Atlético, Bruno, tá bem abaixo do que se esperava, né? Pro time nessa temporada. Sim, tá abaixo, sim. E hoje o Atlético ele foi lá para tentar segurar o 0-0, com a bola, defendendo, tocando, mas sem arriscar muito. E o Fluminense teve muito trabalho para criar. O Fluminense sofreu muito para conseguir criar chances claras e venceu numa jogada do Queno que foi muito boa ali, em cima do Palácio, que tinha acabado de entrar e cruzou na cabeça do Lima. E acho que o Everson falhou também. Acho que o Everson poderia ter feito a defesa, né? Foi em cima dele, ele acabou não conseguiu espalmar para fora, a bola bateu nele e entrou no gol. Então, mas é uma vantagem importante para o Fluminense, porque o confronto é muito igual, é muito equilibrado. O Atlético ele está abaixo do que pode, ele tem poucos momentos de bom futebol. Ali no comecinho do trabalho do Milito teve um momento bom, depois o time caiu de produção, raramente joga bem, está em 10º lugar no Brasileiro. E o Fluminense é um time que está melhorando, né? Um time que, se ainda olha a tabela do Brasileiro, você vê 16º lugar, ainda é uma posição que assusta, mas tem evolução, né? O Fluminense está crescendo. Hoje nem fez uma grande partida, mas é um time hoje muito mais competitivo do que era há 2, 3 meses, né? Um Fluminense que conseguiu melhorar. O Thiago Silva é um jogador fundamental. O Arias, depois que voltou da Copa América, ajudou bastante. O Thiago saiu no intervalo, pelo jeito parecia um problema no tornozelo, né? Vamos ver qual vai ser a evolução do Thiago, né? Mas parecia tornozelo, que ele ficou no banco durante o segundo tempo com a mão no tornozelo o tempo inteiro. Mas foi uma vitória importante, acho que é uma vitória que coloca o Fluminense sim um pouco à frente do Galo nesse confronto.
Você tem aí o Thiago Silva, né? Ele estava com expressão de dor, eu estou até vendo aqui, porque eu tenho um grupo da assessoria, né? Do Fluminense, para ver se chegou alguma notícia sobre o Thiago Silva. Não chegou nenhuma notícia ainda sobre o Thiago Silva, né? Ele estava com muita expressão de dor, né? Eu vi até as imagens lá, expressão de dor no banco de reservas. E vale deixar claro, né, Flávio? Desde que o Thiago Silva chegou, o Fluminense é outro time. É outro time. Desde que o Thiago Silva chegou, o Fluminense cresceu de uma forma absurda, começou a sofrer menos gols, é um líder dentro de campo, é um ídolo que voltou, joga pra caramba ainda, mesmo com 39 anos, a disposição do Thiago Silva aos 39 anos, gente, é impressionante. E a gente fala de um cara que ano passado era titular do Chelsea, foi campeão da Champions pelo Chelsea, jogando, tendo grande minutagem no time do Chelsea, campeão de Champions League. Muitos acreditavam, será que o Thiago Silva está voltando só para encerrar? Não. Thiago Silva voltou jogando bem, voltou fazendo a diferença. Agora, tem a parte positiva, né, Flávio? Que ele voltou um monstro, como ele saiu. O apelido dele que ele ganhou no Fluminense foi o monstro. Mas tem a parte ruim também, que se ele ficar fora do jogo de volta, também faz muita diferença. Faz sim. São dois times que estão jogando menos do que podem, menos do que se esperava. O Fluminense ainda é o atual campeão da Libertadores, está bem vivo, né? Com esse resultado de hoje. O Atlético é uma decepção. O técnico não consegue tirar do time tudo que o time pode produzir. Então o Atlético é realmente uma grande decepção esse ano. E o Fluminense mudou o seu jeito de jogar, a sua maneira de jogar, e depende demais da liderança, da coordenação do Thiago. O Fluminense era um time que propunha jogo, hoje ele é um time que espera mais. Isso pode ser uma vantagem no jogo lá do final da semana que vem. Agora, teve um problema lá entre o Hulk e o Scarpa. Parece que o ambiente não está muito bom lá no Atlético, né? Fizeram quase. Já fizeram? Um desentendimento. Porque foi forte o negócio, foi. E aí você fala, bom, como é que tá o ambiente? Mas se foi uma coisa pontual, se foi uma coisa do jogo, tudo bem. Deram uma entrevista juntos lá depois. Legal, que bom. Eu acho que o Fluminense, até pelo nível que os dois estão jogando, abaixo do que pode, o Fluminense realmente leva em consideração essa vantagem, mas nada que decida o confronto, não. O Atlético tem mais potencial de jogo do que o Fluminense, embora o Milito não esteja conseguindo tirar tudo isso desse nível de jogadores que ele tem. Eu estou vendo aqui agora que a Lívia Asmar, né, minha esposa maravilhosa, sempre ligada no programa, ela veio me mostrar aqui agora, gente, tem que tirar o chapéu pro Thiago Silva. Eu vou mandar aqui pro PH, o nosso produtor, né? O Instagram da Beli Silva. Aqui a gente vê tudo, em cima da hora. Eu vou mandar aqui, eu já estou mandando o Instagram dela pro PH, para ele ter o acesso. Acredite se quiser, o Thiago Silva saiu hoje do Maracanã e já estava sendo atendido por um médico em casa a se recuperar do tornozelo. É por isso que eu falo, tem um bando de jogador que não joga nada, e fica dando migué, machuca, não faz bosta nenhuma para melhorar. Olha o exemplo que é esse cara. O cara saiu do Maracanã, com certeza colocou gelo no Maracanã. O cara tem 39 anos, já ganhou Champions League, já foi ídolo no futebol europeu, já jogou Copa do Mundo, é ídolo da torcida do Fluminense. E essa imagem eu acho que a gente tem que mostrar. Eu já mandei aqui o Instagram da Beli pro... Aí, olha aí. A gente já tá botando... Isso foi hoje, depois do jogo, gente. Depois do jogo, em vez do cara ir dormir, do cara ir descansar, já chamou um médico em casa, já tá fazendo um trabalho específico para quê? É lógico que é para tentar voltar a tempo. Óbvio. É óbvio que é para tentar voltar a tempo para o jogo decisivo lá em Minas. Eu conheço pessoalmente o Thiago Silva, eu sei o cara que ele é muito profissional. E aí eu quero agradecer a Lívia que trouxe para mim essa notícia, porque é muito legal a gente mostrar isso pro torcedor, gente. É legal demais. Porque eu costumo falar, tem um bando de jogador que não joga nada, que não é ninguém, e que aí ganha bem, acha que tem o rei na barriga. Já acha que é o cara, aquele narizinho empinado, não faz coisa nenhuma para se recuperar a tempo, né? Fica lá, departamento médico. Vai.
o Thiago Silva, com a bagagem que tem, com a história que tem, uma imagem dessa, porque me desculpa, a Beli postou isso, galera, ó, tô vendo aqui, 2 horas atrás, ou seja, 10h20 da noite, Silva estava fazendo tratamento em casa, provavelmente foi até às 11, foi até 11h30, fazendo tratamento. Isso é maneiro demais, né, Flávio Piperno? O Thiago, ele é um grande profissional. O Thiago é o seguinte, se a Copa do Mundo fosse daqui um mês, ele com 39 anos ainda teria que ser titular da seleção brasileira. Eu acho o melhor de todos ainda, não só pelo que ele joga, mas também por tudo que, enfim, por tudo que a carreira dele representa, né? Agora, vejam, o Fluminense está na rabeira do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos pertinho do grupo de baixo. É o atual campeão da América, pode fazer a sua segunda semifinal consecutiva e o Fluminense é mais um integrante do bloco do futebol carioca que está dando um show esse ano. O futebol do Rio de Janeiro, a gente tem falado muito pouco sobre isso, mas ele tem uma das melhores temporadas de todos os tempos. Aliás, dá um banho no futebol paulista. O Rio de Janeiro tem 3 times nas quartas de finais da Copa Libertadores, tem 2 semifinalistas da Copa do Brasil e tem 2 dos 4 que brigam pelo título brasileiro. Muito mais presença, inclusive, nessa elite do futebol sul-americano nesse momento do que o futebol paulista. E os 4 grandes do Rio de Janeiro estão envolvidos diretamente em alguma disputa de título, o que é muito bacana e, aliás, o que é invejável aí para todo mundo. Então, tomara que o Thiago esteja em condições aí de jogo lá para a semana que vem, que o Fluminense, né, possa jogar com a sua força máxima, porque, de novo, eu insisto muito nisso, além de ser um time em recuperação, mostra também um futebol carioca mais vivo do que nunca, né? Coisa que há muito tempo a gente não viu. O ano passado já foi muito bom, né? O Fluminense campeão da Copa Libertadores, né? E, enfim, o Botafogo forte no Campeonato Brasileiro, o Flamengo também, enfim, sendo sempre o Flamengo, mas nada como a gente tem visto aqui na temporada 24. Essa temporada talvez seja a melhor de todos os tempos para o futebol carioca. É verdade, Piperno, isso é verdade, porque você tem o Fluminense, atual campeão da Libertadores. O problema é que o Flamengo, que era a superpotência do futebol carioca até alguns anos, no ano passado não ganhou nada, né? Esse ano tem que ganhar alguma coisa. Aí tem mais concorrência. Investimento. Não, tem mais concorrência. Sim, mas não ganhou nada no passado. Sim. Foi visto como vergonha no passado. Esse ano tem que fazer alguma coisa. Né? Não, mas aí tá você vivo. tem o Vasco se recuperando, tem o Botafogo disputando o Brasileiro e Libertadores. É verdade, é o futebol do Rio crescendo muito, né? O futebol do Rio vive uma temporada assim espetacular. E o Flamengo, embora possa receber críticas e tal, é um Flamengo que, apesar também de todas as contusões que tem enfraquecido o seu time e tal, a gente já falou muito sobre isso, ainda é um Flamengo vivo em 3 frentes. Não acredito que ele continue disputando o Campeonato Brasileiro, caso ele se divida nessas 3 frentes, mas, de qualquer forma, por enquanto, dá para sonhar com isso também. Agora, voltando para esse assunto do Thiago Silva, né, também perguntando para o Pedrinho, para o Flávio, eu acompanhei muito o Thiago. É muito foda a gente ver isso, né, gente? É um baita exemplo para um bando de jogador Zé Ninguém que não se trata, que não leva a sério recuperação. Pô, o cara 10h30 da noite, saindo de um jogo, em vez de dormir, o cara chama o médico em casa, porque o cara pensou tudo isso. Ele está saindo do estádio, deve ter ligado para o médico, falou, vai lá para casa, preciso recuperar tempo. Isso sim é jogador que tem que ser valorizado pela torcida, né? E o Thiago Silva, quando ele chega ao Fluminense, também tem uma cena, né? O Fluminense na zona de rebaixamento, e aí ele estava chegando e ia enfrentar o Cuiabá. Teve um post também da esposa do Thiago Silva, que na semana que antecedia aquele jogo, o Cuiabá entrou em campo pela Sul-Americana e ele estava em casa assistindo. Até a esposa dele publicou, hoje não vai ter jantar porque o Thiago está aqui analisando o próximo adversário. Então até essa preocupação ele tem, né, de acompanhar os adversários do Fluminense, porque muito jogador, geralmente, nem assistir jogo assiste. Agora, essas imagens da recuperação já com o médico em casa. Isso só mostra todo o profissionalismo, a entrega dele, como eu disse, o amor que ele tem pelo Fluminense. É um Thiago Silva
que serve de exemplo para muita gente. É um Thiago Silva que a cada dia se torna mais ídolo, né, da torcida do Fluminense, e que o Fluminense leva aí essa vantagem para Minas Gerais, né? Ou seja, é um Atlético Mineiro que já está mal no Campeonato Brasileiro. Se cair na Libertadores, vai sofrer muita pressão porque investiu pesado. É bom a gente deixar claro isso. O Atlético investiu muito pesado. O Atlético tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, tem Bernard. Olha os pesos das contratações do Atlético Mineiro. E aí o torcedor vai cobrar se o Atlético cair e mal no Campeonato Brasileiro. Aí vai ser aquela típica frase, né? Copa do Brasil é obrigação. Flávio, que exemplo do Thiago Silva, hein? E o Bruninho também, que já acompanhou muito lá na Europa também. Baita exemplo desse zagueiraço aí do futebol brasileiro. Sem dúvida, ele poderia chegar aqui, se acomodar, ele nem precisa jogar tudo que sabe para se destacar aqui no Brasil, ele é um jogador de um nível muito superior à média do que tem aqui no Brasil. Muitos anos de Europa, sempre protagonista, ganhando títulos, e chega e vai fazendo um trabalho profissional. Tem aquele cara, tem um termo, né, Pilhado, você que está no futebol faz tempo, tem um termo que se fala assim, que o jogador no final da carreira ele começa a roubar. Ele não vai jogar, ele começa a roubar, vou roubar aí um pouquinho, não, e tal. E muita gente, a gente viu recentemente o Ramos Rodrigues, né? Tá, e agora tá lá no Raio Valecano também. Então tem um monte de jogador assim, que vira aço e depois vem e vai roubar, entre aspas, né? O Thiago não. O Thiago, pelo jeito, ele veio realmente para tentar fazer mais um pouco de história no futebol brasileiro e mudou o Fluminense de patamar, sim. No sistema defensivo, principalmente, passou a ser um organizador e essa cena é legal. É um exemplo para muita gente que não tem o carisma dele e, no entanto, não faz o que ele faz.